Vamos lá, sem juridiquês. É hora de você entender o que foi a questão do PIS e COFINS e o que fez com que o presidente do Congresso devolvesse a medida provisória neste item ao Palácio do Planalto. Primeiramente, errou gravemente o Lula porque não se legisla, ou seja, não trabalha o processo legislativo com medida provisória na área do tributo. Sabe por quê, prezado? É que a medida provisória, ela passa a vigir o dia que o presidente a sanciona. E o Congresso tem que referendar, mas já passa a funcionar. De modo que medida provisória só em caso de emergência, que não daria tempo do Congresso analisar. Mas não foi o Lula, não. Quem gostou dessa ideia já foi lá Fernando Henrique, que tentava legislar tributo por medida provisória. E naquela época, o Supremo Tribunal Federal dava guarida ao Fernando Henrique. Agora, em matéria tributária, eu acho que o Lula não ganha essa permissão do Congresso Nacional e nem do Supremo. Pois bem, mas vamos para você entender bem. O PIS e COFINS incide sobre o faturamento. Na verdade, a COFINS substituiu o antigo FINS Social, que, aliás, por coincidência, o FINS Social foi criado, salvo engano, em 82, desculpe, porque tinha grande chuva no sul e seca no nordeste. O fenômeno até se repetiu agora. Ele incidia sobre o faturamento, ou seja, você emitia uma nota fiscal, incidia PIS e COFINS. Depois se criou o sistema de creditamento, ou seja, você credita por alguns itens que entram na entrada, de insumos, etc., serviços, etc., e depois paga o débito. Você retira uma parte de crédito e uma parte de débito. Mudou-se o sistema de apuração da COFINS neste sentido. Isso gerou uma confusão. Eu mesmo gravei um vídeo no qual eu dizia que só Deus sabe o que acredita e o que não acredita. E confesso a você, e o fisco deve saber disso, muitas empresas abusaram desse creditamento. Muitas empresas criaram, inclusive atividades que eles não têm, só para gerar esse creditamento. Não vou dar o nome aqui, mas é a empresa que você compra o produto dela e vê na televisão a cada momento. Portanto, o governo, sabendo disso, ao invés de agir exatamente aonde isso tem ocorrido, ele pretendeu levar isso para Deus e o mundo, para todo contribuinte. Um total despreparo da política econômica do governo Lula em matéria tributária, da equipe econômica. Um abuso com o Congresso Nacional. Por quê? Malgrado haver alguma justificativa para essa questão da compensação, e veiculá-la por medida provisória foi um erro grave. Deveria ser por projeto de lei ou deveria haver uma outra forma de resolver. Justifica o governo também que precisa de receita. Mas olha, não se corta nenhuma despesa. Por isso o bolso do contribuinte brasileiro não aguenta mais. Porque toda vez que precisa de receita, é o contribuinte que tem que pagar. Isso eu gravei agora recentemente, mas estou aqui lembrando. Portanto, você aprendeu que a diferença a questão do COFINS está, sim senhor, na questão do creditamento de insumos que ele não quer mais que faça e nem que se compense diferença de PIS e COFINS com o imposto de renda que as empresas hoje fazem. O que é um erro também do governo. Porque se você tem crédito numa área de sigla diferente de outra, mas o credor é
a União Federal, no caso do imposto de renda, por que não se pode fazer compensação? Então, há sim, por parte do governo, a necessidade de resolver essa questão do insumo, do aproveitamento, sim, mas cercear o direito do contribuinte de fazer a compensação, não. E encontrar os contribuintes que são os grandes, só grandes, que criaram atividade separada para gerar creditamento. E não está longe do governo, porque o governo sabe bem quem são essas pessoas, esses grandes grupos que assim fizeram. Está claro? Então você entendeu que medida provisória não pode ser usada em questão tributária? Você entendeu que medida provisória pode ser usada em questões de urgência? Pode, passa a vigir no mesmo dia. Mas tributo não pode, porque a empresa tem que se programar contabilmente, de custos. Por isso tem noventena, tem princípio da anualidade, isso tem tudo. Eu espero ter esclarecido o que a mídia colocou esta semana sobre a medida provisória 1227. Eu sou Juvenil Alves, do blog Sem Juridiquês e muito mais. Até um próximo episódio.